Aqui tem 22, 23 anos de trabalho para chegar nesse meu acervo. E eu estou com talvez umas 200, mais ou menos, não, né, hoje eu não sei bem direito, mas talvez umas 200 do parque. Esse é o maçarico de papo vermelho, é o maçarico científico Calidris canutus. Ele cria no Alasca e norte do Canadá. E após criar, ele voa para o sul da América do Sul, né? Ele vai voar até o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, né? Que aqui ele encontra condições de alimentação e descanso. O parque foi criado graças ao maçarico Calidris canutus. Então são coisas que a gente tem apego, né? Que eu fiz para mim mesmo, para ter aqui, para compartilhar com outros que fazem visitação no parque, né? Então isso várias vezes aconteceu, né? Das pessoas, né, insistir, querer levar. Eu digo, não, eu vou fazer assim, eu vou fazer outra e te envio, te envio ela, né? Se não vai vir aqui, eu vou te enviar ela, né? Porque é um apego, eu quero ter elas perto de mim, né? A gente dizia assim, para onde é que foram? Sumiram, deve de ter ido para o outro lado da Lagoa dos Patos ou atravessou o oceano, foram para a Lua. A gente não sabia mesmo, né? Então, graças ao parque, o trabalho de estudo, né, da ornitologia, e a gente passou a entender isso aí, o que é a migração de época, espécie nativa que tem, espécie que vem do norte, que vem do sul. Então hoje a gente está sabendo bem mais. Uma das lembranças que eu tenho, assim, das primeiras vezes, né, que eu vim para o parque, era a grande quantidade de ave, né, os grandes bandos de maçarico que se encontrava em toda a extensão dentro do parque, na beira da praia. Isso até no entorno do parque também, né? Os grandes bandos de maçarico de 30 réis, se via o bando de flamingo também, né? Se via na beira da praia aqui, né? Seria grandes bandos mesmo, né? Com mais de 100, com mais de 200 deles na beira da praia, e hoje não se vê mais isso aí. Quando ele era bem pequeno, ele fazia algumas coisinhas de raios de árvore, de argila, que pegava até na beira das lagoas, na Lagoa do Peixe também tem argila. E ele fazia os brinquedos dele e dos irmãos através do que ele via. Então, ele começou desde cedo, mas ele usou como profissão no momento que eu nasci. Então, eu sempre convivi com a arte dele. Foi um presente pra gente, né? Foi abençoado ele tirar a renda, o sustento da família dele com esse trabalho de poder passar o que tanto ele gostou a vida toda, como eu também gostei, passar para as pessoas, né? Eu acho que já é um longo tempo de observação, né? Então, muitas espécies eu não preciso mais de recorrer a uma fotografia, né, ou um livro de identificação, né? Eu acho que é isso, eu acho que é experiência mesmo que com o tempo, né, que adquiri. E cada ave, né, tem o seu formato, né, sua estrutura. E muitas delas, se eu for pensar em um flamingo, por exemplo, eu lembro da estrutura dele. E esse aqui é um passariforme. Então já lembro ali bem o formato dele. Eles sabiam que meu pai fazia artesanato, só que o meu pai, ele é um ex-caçador. Então, quando ele saiu para fora da caça, ele fala para todo mundo, gente, para com isso, tá acabando, vai. Ele virou um ativista da natureza, entendeu? Por que tem que tirar da natureza?
Porque, na verdade, o prazer que está por trás disso aí é atirar, é matar. Né? E o caçador não, ele leva ali um meio de morte. Ele falava muito para mim assim, da forma que ele tinha... É uma coisa difícil de falar para criança, mas da forma que ele via os animais morrendo, que era impactante para ele. Isso daí me impactou demais. Falar para criança isso daí é triste. Mas por que ele me falava? Por causa que ele sabia que tinha gente aqui fazendo a mesma coisa que ele fez há muitos anos atrás. Ó, lá em cima da Martim Pescador. É lá onde a gente ia mais seguido, né? Na trilha da Figueira. Quando estava bem baixa a água, a gente chegava lá nas ilhas, lá tinha os bandos de flamengo. Eu via eles bem de perto, tu e a tua mãe, né? Hoje ali não é engraçado, não se vê eles ali, se movimentou muito. Teve mudança enorme. Ela tinha já um aninho, menos de um aninho, a gente já trazia ela. Eu lembro assim dela, do carinho dela, né, de achar o ninhozinho, os filhotinhos de batuíra, né, aquilo ali para ela. Porque é a coisinha mais linda, né, é aquelas coisinhas fofinhas, né. Eu lembro disso, dela achar e andar em volta. Ela não queria, né, dizer, não filha, pode só tocar nele um pouquinho em cima. Né? E ela não queria, ela chegava a dar uma coisa assim de felicidade, né? De felicidade de ver aqueles bichinhos ali, aquela coisa mais fofinha. Eu dizia, não filha, é certo, olha, né? Olha, e só não pega na mão, né? A gente tem que ensinando, é para não, né? Então a gente fica até preocupado, né? Porque a pessoa quando passa, principalmente quando se cria naquele meio ali, depois vê mudanças na natureza, no meio ambiente, a pessoa, né, fica sentida. E hoje ela é uma grande preocupada, né? Então, mas a gente não tem como, né? Tem que mostrar a realidade, né? Que está acontecendo. Então, aqui está toda a obra do pai. Não posso dizer de uma vida, mas é a obra desde quando eu nasci. É a obra da nossa família também. Aqui tem muitas espécies, passeriforme. Tem algumas aves que a gente é acostumado a ver aqui. Essas daqui são as externas. Esse daqui é um maçarico que não tem aqui no Brasil, mas o pai fez durante um tempo para uma ONG americana. Também tem aqui mais externinhas. Aí aqui já começam os maçaricos, as batuíras. Mas eu tenho os meus preferidos. Eu gosto do beija-flor dourado, eu nunca consegui ver ele no ninho. Mas a gente conversa com ele todos os dias. A gente conversa. A mãe fica chamando ele e ele fica respondendo. Mas eu converso com ele como se fosse gente. Na minha cabeça ele responde, né? Então, meu pai passou muita coisa importante. Ele me passou valor de vida dentro da Lagoa do Peixe. E era em conversa simples, sabe, pequena. Eu não consigo explicar assim, não consigo mesmo. Não era só o que a gente enxergava, mas o que a gente sentia. Era o que ele estava me passando. Foi uma oportunidade incrível, a gente cresceu junto. E poder passar isso para a filha da gente, e o estudo dela veio através do contato com a natureza, do trabalho do Eloy com a natureza, é precioso para a gente, é um privilégio de Deus ter nos dado essa oportunidade e passar isso para as pessoas. Tanto é que hoje ela é bióloga, se formou bióloga, né? E é uma protetora também, está sempre lutando em conservação do parque. Daqui a pouco ela vai começar
dar aula, né? Ensinar outros. Né? Isso é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo ele sabe que não estava dando mais para eu ficar aqui por muito tempo. A gente, na verdade, já tinha conversado isso daí, que não dá para trabalhar direto, de frente nisso e morar aqui. Ela fala agora em mudar para longe, né? E eu queria que ela ficasse aqui, ensinando na região.